Caros irmãos de Jesus, paz, alegria espiritual sempre em nossos corações. Vocês já imaginaram? Nós estamos acostumados com o nosso mundo corpóreo. Vamos imaginar o mundo dos espíritos? Seres inteligentes, que habitam o espaço todo, que habitam mundos diferentes do nosso, mas também o plano espiritual, relacionado um tanto à Terra. Então pensemos neles. Como será que eles estão? Nós aqui estamos agrupados como alunos ou participantes de um estudo. Mas como será no mundo espiritual? Estão todos soltos, separados, se movimentando para lá, para cá? Como será, não? Nós sabemos que nós espíritos, encarnados ou não, nós somos todos filhos de Deus. Constituímos uma grande família universal. Essa é a grande família. Mas nós gostaríamos de saber como é que eles se organizam do lado de lá. Então, através de médiuns, nós temos tido a notícia de que existem colônias, que existem regiões umbralinas, que existem regiões superiores. Mas ficamos imaginando a massa de espíritos, como é que realmente se organiza. Eu acho que podemos comparar assim. Vai haver uma grande festa e as pessoas são convidadas. Sejam crianças, jovens, adultos, mais idosos, todos estão chegando ao grande salão para a grande festa. Estão todo mundo misturado, não é? Parece que não há uma ordem. Mas se nós aguardarmos um pouco, nós vamos ver que as pessoas começam a se agrupar. Elas se agrupam de acordo com o quê? Os interesses, afinidades, idade, não é? Então todo mundo chegou, parecia que estava misturado, a massa. Mas daí a pouco eles formaram famílias. Então, no plano espiritual, é assim que os espíritos se agrupam e formam famílias, atraídos pela afeição, pela simpatia, semelhança das inclinações. E é claro que, sendo assim, eles se sentem felizes por estarem juntos, não é? No plano espiritual, a gente não está estacionário. Espírito é espírito e sempre espírito, sim, mas ele evolui, ele progride. Então imaginemos que os espíritos estão aprendendo, estão se desenvolvendo com aquilo que eles podem no plano espiritual. Aqui na Terra eles vêm para porem à prova aquilo que aprenderam, aquilo que exercitaram, vêm testar e colaborar nos desígnios do Criador para organizar este mundo, trabalhar com os seres e as substâncias deste mundo. Muito bem. Então eles têm também progresso, eles não ficam sempre iguais. Agora imaginem que naquelas pequenas famílias que se formaram por afeição, por simpatia, semelhança das inclinações, alguns dos espíritos não estão progredindo tão bem. Por quê? O progresso é uma coisa igual para todos? Não é. Nós vemos aqui na Terra, não é? Então pode ser que alguns deles não estejam progredindo tanto quanto o grupo todo. E o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ficar desgarrado, que ele não vai se entrosar mais tão bem. Mas o grupo não quer isso, nem ele quer. Eles querem estar juntos. Então, os mais experientes estimulam aquele retardatário, ajudam para que ele se recupere e possam estar sempre juntos, para que não haja separação entre eles. Mas eles não vão ficar para sempre do lado de lá, vão? Eles ainda são espíritos que estão na erraticidade, no espaço entre duas encarnações.
E vai chegar um tempo em que alguns deles já estão na hora de reencarnar. E aí? Aí então se separam. Aí se faz uma separação. Não faz não. Às vezes, uns seguem os outros e eles vêm se reunir aqui na Terra, às vezes na mesma família, ou então num círculo de relações onde eles vão poder se encontrar. Eles querem continuar trabalhando juntos pelo seu mútuo adiantamento. Claro que não vieram todos do grupo, mas uns acompanharam e estão aqui ao mesmo tempo, na mesma época de reencarnação. E se uns reencarnam e outros não, aqueles que ficaram, por exemplo, do lado de lá, ficaram separados? Como é que eles podem se unir? Como é que eles podem ter uma comunhão? Enquanto a pessoa que está encarnada dorme, ela pode se desdobrar e encontrar os seus amigos espirituais, certo? Mas não é só essa forma, tem mais. Através da comunicação mediúnica. Isso, tudo bem, comunicação mediúnica, mas mais simples e mais comum, pelo pensamento. O pensamento nos une a grandes distâncias. Nós não temos a inspiração, nós não temos a telepatia. Então não quer dizer que eles estão separados totalmente, não. Há meios de se comunicarem, não é? E aqueles que não encarnaram e têm condições para isso, eles procuram velar pelo progresso e o bem-estar dos seus queridos que estão na Terra. Nós que estamos aqui, quando sabemos que temos parentes já do lado de lá, nós não oramos por eles? Enviamos vibrações carinhosas, não é? Então eles também fazem assim conosco. Agora, chega um dia em que aqueles que estavam encarnados, eles vão para o lado de lá, retornam à vida espiritual. Aí é uma alegria, aí é uma festa, aí é um reencontro. Aqui na Terra o pessoal chora, por que foi tão cedo? Ai, nós ficamos aqui sem sua companhia. E os do lado de lá dizem, como você demorou, não é? Nós estávamos esperando você chegar, finalmente, que alegria. Então é assim que a gente vê, né, a realidade espiritual. Eles se reúnem como amigos que voltam de uma viagem, cheios de festa, de alegria, não é? Agora, nós espíritos, quando reencarnamos aqui na Terra, poderia ser em outros mundos, mas nós conhecemos aqui a Terra. Quando nós reencarnamos, apesar de termos uma família espiritual, nós vamos começar a formar, nós ingressamos numa família consanguínea, de parentesco. Nós temos um grupo do lado de lá, mas agora estamos entrando num grupo aqui também. Sabem que as pessoas que não gostam da ideia da reencarnação acham que a reencarnação é um absurdo. Imagine, se nós tivermos 10 reencarnações, nós vamos ter 10 pais, 10 mães, 10 esposos ou esposas, e assim por diante. Eles ficam horrorizados, porque estão acostumados a pensar, pai, mãe, filhos, e sempre vai durar essa família, só ela. E agora nós estamos com uma reencarnação abrindo um campo extraordinário de afeições. Nós sabemos que trocamos de posições nas reencarnações, não é? Então imagine. Mas espera lá, não há confusão, não. Não vai haver nenhuma confusão. Porque o que vai restar da nossa reencarnação serão os laços por afinidade, afeição, responsabilidade. Então, esses laços perduram. Não importa se a pessoa era pai, mãe, esposa ou esposa, filho ou filha nosso. Continua o amor, o afeto, a responsabilidade mútua. É isso que perdura. E não causa
causa nenhuma confusão, não. Nós somos seres inteligentes, sabemos nos adaptar às possibilidades. Aliás, no mundo de hoje, a gente vê as famílias, não é? Divorcia, casa de novo, e aí as crianças já têm que se acostumar. Tem 2 pais, 2 mães, tem outros irmãos, não é? E não se acostumam, e não vivem bem. Então, nós também, em relação à reencarnação, não teremos dificuldade, não, porque aumentamos o número de relacionamento familiar. Outros dizem que a reencarnação destrói os laços de família. Como? Olha a nossa família, está destroçada, mesclada. Não, pelo contrário. Se fosse uma única existência, uma vida única, aí sim é que dividiria. Já imaginaram? Antes do nascimento, nós não estávamos ligados a ninguém da família. E quando nós morrermos, poderemos também não estar ligados mais à nossa família. Um vai para o céu, outro vai para o inferno. Olha lá a separação. Aí sim é que divide. Não é a reencarnação que divide a família. São essas ideias antigas que nós possuímos, mas estamos tão acostumados que não pensamos a respeito, não é? Os laços que unem as pessoas de uma família corpórea, se forem puramente materiais, eu estou com essa pessoa porque é minha mãe. Eu respeito esse homem porque ele é meu pai. Eu cuido destas crianças porque são meus irmãos. A pessoa está ligada por laços materiais, consanguíneos, laços de sangue. Mas é interessante que, observando as famílias, a gente vê que esses laços, às vezes, se extinguem com o tempo. A criança tem dependência dos pais, afeto, ligação. Quando vai chegando aí nos 11, 12 anos, né, não quer saber mais do pai, da mãe, quer cuidar dos amigos, da sua tribo, não é? E às vezes fica moço ou moça, vai embora e às vezes não dá nem notícia. Um pai, às vezes abandona a família, também não dá mais notícias. Mãe é mais difícil que abandone a família, mas acontece também. Então nós vemos que se for objetivos puramente materiais, às vezes alguém casou por interesse, não é? E depois o interesse não deu certo, porque o que ela esperava ou ele esperava de riqueza, de renome, já não está tendo. Então o que atraía ele para aquele casamento já não atrai mais. E aqueles laços se desfazem moralmente já nesta vida. Nesta encarnação não precisou morrer para separar, não. Já separaram aqui. Agora, se houver entre as pessoas a afinidade, simpatia, semelhança das inclinações, não vai separar nunca. Às vezes a vida leva um para um lado, o outro para o outro, mas eles continuam se querendo bem. E quando se encontram, é como se tivesse saído daqui ontem. Aquela ligação não termina. Então os espíritos vão se sentir sempre unidos entre si, antes, durante e depois da vida terrena, quando eles têm essa afinidade espiritual. Esses laços a reencarnação não destrói, mas fortalece e aperta cada vez mais. Há um episódio no Evangelho, Jesus estava começando o seu ministério. E lá, na Galileia, ele realizou fenômenos extraordinários e começou a pregação. Ele não havia feito isso antes. Quando ele voltou para a sua cidade, Cafarnaum, onde ele estava residindo, depois daqueles feitos extraordinários que correram de boca em boca e chegaram lá à sua cidade, quando ele voltou à cidade, juntou uma porção de gente. A casa onde ele estava ficou lotada, ele não dava nem para entrar mais na porta. E aí então, narra o Evangelho, que lá à porta chegaram a mãe, irmãos e irmãs de Jesus, família dele. Chegou lá fora, mas não pôde
entrar. A casa estava lotada, não dava para entrar. Mas a notícia de que eles tinham chegado, essa entrou, não é? E quando uma pessoa então transmitiu o recado: mestre, aí fora estão tua mãe, teus irmãos e irmãs e te chamam. Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Será que Jesus não ligava para sua família? Será que ele se sentia assim, um homem do mundo, e não estava mais preocupado com seus familiares? Jesus era o mensageiro do amor, pregava o amor. Não, ele não ia desmentir. Por que será que ele falou dessa maneira? Nós vamos entender se nesse evangelho, acho que é Marcos, quando a gente volta lá num versículo anterior, a gente vê o que aconteceu com a família. Eles souberam que Jesus estava numa casa cheia de gente. Isso não era usual. O que será que aconteceu? Então eles disseram: está fora de si. Acharam que Jesus tinha enlouquecido, estava perturbado. E saíram para o prender. Então o objetivo dele, chegando lá, não era compartilhar, era retirar Jesus. Estava escandalizando a eles, causando problemas para eles. Ele perdeu a cabeça, está fora de si. E Jesus sabia que eles tinham vindo com esse propósito. Jesus sabia. Como é que ele sabia? Será que alguém foi dedurar a família para Jesus? Não precisava. Será que foi telepatia? Não precisava. É como nós, na nossa família. Quando alguma coisa acontece, a gente diz assim: já sei o que minha mãe vai falar, já sei o que meu irmão vai dizer. Nós conhecemos os nossos familiares e as suas reações. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele sabia, não é? Então ele lançou essa pergunta. E ele lançou essa pergunta, mas aproveitou, porque ele ia dar um ensinamento. Ele não se deixou reter, ele não acusou os seus familiares, mas ele deu um ensinamento para todos. Depois que ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele olhou para aqueles que estavam à sua volta, estavam prestando atenção na sua pregação, estavam querendo partilhar do seu ideal. Então ele disse: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Ele estava falando da família espiritual. Aqueles que sintonizavam com o seu ideal, com esse interesse pelas coisas da alma, esses faziam parte da família de Jesus, não é? Então nós aprendemos nesse episódio que existe uma família corporal e existe uma família espiritual. E nós, quando lemos essa passagem, é como eu, por exemplo, eu assisti aqueles filmes norte-americanos antigos, porque agora todo mundo briga, não é mais um filme bonito, mas antigamente eles mostravam aquelas famílias que se confraternizavam, eram felizes juntos um do outro. Quando era época de Natal, como agora, né? Cada um se preocupava em fazer alguma coisa com suas próprias mãos para presentear os entes queridos. Eles tinham geralmente um instrumento em casa, um instrumento musical, e eles tocavam um instrumento e cantavam em conjunto. Ah, que ambiente lindo! Aquilo fazia lágrimas vir aos meus olhos. Eu me emocionava. Eu sou difícil de chorar, mas naquela hora eu chorava. Era muito lindo ver a família assim reunida, tão amiga. E nós olhamos a nossa família corporal. Gostaríamos que ela fosse uma família espiritual, mas geralmente acho que não é, não, né? Não é bem assim. Não, nossa família é importante para nós, mas dizer que é uma harmonia, que é uma felicidade, o convívio, bem, aí não é a mesma coisa não é? Nós queríamos que fosse uma família espiritual, todos pensando e sentindo da mesma maneira, sem nunca haver problemas maiores nem dissensões. E em vez disso, aí a nossa família, salvo exceções.
De vez em quando a gente encontra uma família que é muito amorosa e muito unida, mas isso é exceção. Por que será que a nossa família é assim? Emmanuel, no livro Leis de Amor, ele nos diz: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Ele respondeu bem, né? Nos elos da consanguinidade, através das portas benditas da reencarnação, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou pelos vínculos do mal. Nós estamos unidos a esse grupo de pessoas, não é? A lei divina nos colocou unidos. Então, a família que nós temos é aquela que fomos construindo ao longo das existências. A família que nós temos traduz as nossas afinidades espirituais. Sim, traduz também expiações inadiáveis. Não dá para guardar mais. Tem que entrar na expiação. E ainda provas necessárias. E quem sabe também, nós temos na família o ensejo de fazer uma boa obra em especial. Então agora nós olhamos para a nossa família com olhos espirituais e começamos a perceber, não é que há algumas pessoas na família com a qual nós combinamos muito bem? Aquela pessoa nos entende, conversamos bastante, nos apoiamos. Será que essa pessoa é da nossa família espiritual e encarnou junto conosco? Pode ser. Mas às vezes sabe o que acontece? Na nossa família encarna alguém que é um espírito muito benévolo, é um espírito afável. Ele se dá bem com todo mundo, não é só conosco. Todo mundo gosta dessa pessoa, todo mundo confia nessa pessoa. Ela se dá bem com todo mundo, não é que a gente tenha afinidade com ela, ela é que é bondosa, ela é que é afável, então nos agrada. A pessoa bondosa e afável se dá bem com todos. Mas, às vezes, nós temos pessoas assim na família, tão formidáveis, mas nós vemos que alguns irmãos não gostam. Por exemplo, tem um bando de irmãos e existe este que é bonzinho, esta que é boazinha e procura aconselhar, procura ajudar, mas os outros que querem farra, que querem confusão, dizem assim: e santinho, e santinha, sempre querendo mandar na gente. Eles estão rejeitando um protetor encarnado. É um protetor, é um espírito bom, que veio junto para ajudar. Mas eles têm livre-arbítrio e eles estão rejeitando, não é? Agora, com outras pessoas na família, nós nos damos... Sai faísca, não pode nem ficar perto, passou aqui perto, pronto, já saiu algum atrito, não é? São opositores naturais, gratuitos? Bom, se forem mesmo assim, qual é a nossa atitude? Evitar o agravamento, não nos interessa entrar em conflitos. E se for uma ligação de vidas anteriores? Por isso aquela pessoa está ali. Não é? Então é uma oportunidade. Reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho com ele. Não é? Deus nos colocou juntos para a gente polir as arestas, começar agora com boa vontade, diluir aquele ódio no perdão, fazer o reajuste, a reconciliação. É possível, depende de nós, não é? Às vezes a pessoa diz: não é possível não. Com aquela pessoa que eu tenho lá em casa, não posso me reconciliar. É o meu obsessor encarnado. Não me dá sossego. Me perturba a vida, você que não sabe. É um obsessor encarnado. É melhor do que tê-lo desencarnado. Porque o obsessor encarnado, você está vendo,
você tem chance de fazer alguma coisa boa para com ele, você tem jeito de se prevenir, mas o obsessor desencarnado você não vê. Você não vê, você não percebe às vezes que você está acolhendo o pensamento deletério dele. Agora, se está encarnado, está nos seus olhos. Você pode se defender melhor e tentar semear alguma coisa boa para o futuro, não é? Agora, na família nós temos também, às vezes, pessoas que são muito carentes e dependentes de nós. Interessante. Olha que a gente ajuda. A gente faz tudo para a pessoa ficar em pé, bastar a si mesma. Mas a gente acaba de fazer todo um trabalho para com aquela pessoa, daí a pouco ela está caindo de novo. Já está desarvorada de novo. A gente se esforça para que a pessoa siga no seu caminho, mas não dá. Ela não consegue. Por que será que ela está conosco? Será que seremos devedores ou responsáveis? Porque a pessoa é assim. Às vezes, numa vida anterior, a gente abalou a confiança da pessoa. A gente desestruturou a pessoa. E agora a pessoa é assim. Ela não tem autoconfiança. Ela não tem condições de perseverar. Ela desanima, ela se perturba, ela se desequilibra. E a nossa obrigação é ampará-los, recuperá-los, por isso que está ali ao nosso lado. Deus não nos condena para sempre, mas nos diz assim: ó, meu filho, aí está teu irmão, você prejudicou a ele, agora você ajuda ele, recomponha. Então lá vai uma encarnação inteirinha, procurando recompor a pessoa, e a gente acha ruim, sem saber que é a misericórdia divina ainda, né? Ah, não, eu acho que eu não deveria nada a essa pessoa, não, acho que eu não fiz nada para ela. Ah, não fez? Então, está aí uma oportunidade maravilhosa. Sem dever nada, você tem a oportunidade de servir, de ajudar quem é necessitado. Se quer fazer caridade lá fora, faz caridade aqui em casa, não é? Na família também, nós às vezes temos pessoas que são muito diferentes de nós. A gente sempre ouve as histórias da ovelha negra. Aí todo mundo seria bonzinho e alguém não é. Não, não estou pensando nisso, não. Eu estou só dizendo que é diferente. Eu não disse que é mal. É diferente. A família toda tem um modo de criação, tem um modo de pensar na vida, tem um modo de comportamento, aceito por todos. Mas aquela pessoa é diferente. Aquilo que forma sentido para nós, não forma sentido para ela. Ela pensa diferente, tem atitudes diferentes. Então, por que será que essa pessoa está perto de nós? Parece que não é da família. Ela serve para testar nossas virtudes e serve para a gente observar ângulos diferentes da vida. Se a gente ficasse só entre os nossos, que são afins, nós só conheceríamos isso, não conheceríamos outro tipo de pessoas. Por isso, na casa espírita, quando a gente faz o atendimento aos espíritos, é um trabalho lindo, porque a gente toma conhecimento de modos de pensar, de sentir, que a gente nunca viu. E a gente aprende. Por que a pessoa é assim? Como sente? O que se pode fazer com ela? E às vezes nós temos isso na família. Essas pessoas esquisitas, diferentes de nós, não é? Então a nossa família, como estamos vendo, é heterogênea. Tipos humanos muito variados. Mas isso não é mal. Isso é ótimo para o progresso, para o desenvolvimento. Todas essas criaturas reunidas estão nos solicitando, testando, estimulando, requerendo alguma coisa de nós, e com isso a nossa vida cresce mais. Nós nos desenvolvemos mais, somos mais solicitados, maior soma de experiências e realizações. Não tem importância que a nossa família seja assim heterogênea. O único problema é que a gente saiba como agir em família. Então, lembremos, a família é uma instituição humana e divina. Por que ela é humana, uma instituição humana? E materializada.
Há leis no nosso mundo que reconhecem a família, regulamentam os direitos e deveres, não é? As leis estabelecem o que é família e regulam direitos e deveres. Então é uma instituição humana, mas é também divina. Por que é divina? Família é uma instituição divina. Como? Sim, e mesmo que não estivesse constituída na espiritualidade, quem é que estabeleceu que o homem e a mulher vão se unir e dar origem a filhos, formando a família? Deus. Então é uma instituição divina. Deus é que estabeleceu a família. Não é? É uma instituição divina. Quer nos conheçamos antes ou não. Mas a família está se instituindo por mando divino, por uma lei divina, uma lei natural, não é? Agora, a família é necessária e importante para o indivíduo existir, sobreviver, formar-se como pessoa, realizar-se. Simone de Beauvoir, numa peça de teatro, eles apresentam ela conversando com um jovem. O jovem era admirador da Simone e do parceiro dela, como é o nome mesmo dele? Aquele filósofo existencialista, Sartre, isso. Então, ela está conversando com esse jovem que é admirador fanático deles, e ela diz: meu jovem, nós almejamos destruir a família. Eles queriam destruir a família? Porque eles achavam que a pessoa é a pessoa, existencialismo. Nada de ter esses laços. Acaba com essa ideia de família, cada um é um. Mas, continuou ela, nós não conseguimos encontrar o que possa substituir a família para a formação da individualidade, da personalidade. Nós precisamos da família. Quando uma criança é adotada, quando ela vem a saber, ela quer saber quem é o pai dela, quem é a mãe dela. Ela pode estar muito bem tratada, mas ela quer saber das raízes dela. Falta alguma coisa incrível. Há uma ligação, há um planejamento, e a pessoa quer saber da sua raiz. É psicológico, a pessoa não se sente bem, ela se sente deslocada. Então nós vemos que o indivíduo precisa da família. Ele precisa para se formar, para ter a consciência de si, mas também para a sociedade. Imaginem que o governo tenha que atender pessoa por pessoa, todas as pessoas. Quantos nós somos aqui no Brasil? 190 milhões? É isso? 190 milhões de pessoas, e o governo tem que verificar uma por uma, atender uma por uma. Agora pensem, o governo tem as famílias. Através da família ele ajuda uma porção dos seus componentes. Melhorou, facilita, não é? Então nós vemos isso que realmente ajuda. A família a gente encontra até na vida animal, não é? Olha a manada de elefantes lá, como eles se protegem. Os pequenininhos ficam bem no meio dos grandões, e se algum ficar doente, eles procuram ampará-lo o máximo possível. Ele não pode ficar pelo meio do caminho, porque ele será vítima de predadores. Então eles se amparam, se apoiam. E essa questão de família, eu encontrei uma lembrança. Clifton Webb era um ator muito interessante, e ele fez um filme em que ele já tinha vários filhos e casou-se com uma senhora viúva que também tinha vários filhos. O pessoal disse: que loucura! Parece que eles tinham 12 filhos na soma total. Que loucura! 12 filhos, 12 crianças. E ele respondeu: é mais barato as dúzias. Tem que comprar meia, compra uma dúzia no atacado. Tem que comprar uma camiseta, no atacado. Então é mais barato. Mas isso não é só nesse filminho, não. Porque, por exemplo, os jovens vêm estudar em Campinas. Se um sozinho tiver que pagar o apartamento, a pessoa que faz a faxina, se ele tiver que pagar sozinho o telefone, o condomínio, vai ficar muito dispendioso. O que é que ele faz? Ele forma uma família, a República. Ele junta para partilhar.
não é? As atividades e os recursos. Então a família é muito interessante e importante para o indivíduo, para a sociedade. Mas à luz do Espiritismo, nós observamos na família uma ligação muito maior do que a simples necessidade ou dependência material. Nós encontramos na família uma finalidade transcendente e não somente o objetivo de uma existência. É uma ligação, é um trabalho que vai transcender a vida corpórea, vai nos acompanhar até do lado de lá com seus resultados. Emmanuel, em Leis de Amor, nos diz: no mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. Espiritualmente, é o lar. Tanto que às vezes a gente quer fugir da lição, né? A gente diz: eu me dou melhor com os lá de fora do que com a minha casa. Porque os lá de fora não cobram você, não é? É só o momento da festa, da farra, da diversão. E em casa é a responsabilidade, a convivência, o devotamento. Por isso, para essa realização em família, diz Emmanuel que nós devemos revestir-nos de... Sabe o que ele colocou em primeiro lugar? Paciência. Haja paciência, não é? Se não houver paciência, não dá para viver em família. Amor, amor. Eu sempre me lembro de uma historinha que uma menininha de uns 7 anos estava carregando um irmãozinho de 2 anos, mas gordinho, gorduchinho mesmo. E ela arcada ao peso do irmão, né? Uma senhora falou: ah, menina, ele é muito pesado para você. Ela disse: não é pesado não, é meu irmãozinho. O amor não deixava pesar, não é? Então, paciência, amor, amor. Mas também compreensão. Eu pensei que quem ama compreende. É nada. Eu te amo, mas eu não te compreendo. Quantas vezes, não é? A gente vê isso na família. Não, eu gosto de você, mas olha, não compreendo como é que você age e o que você pensa. Devotamento. Eu amo muito você, mas não faço nada por você. Que amor, não é? Tem que ter devotamento. Bom ânimo, coragem. Viver em família é coisa pra gente de coragem, de bom ânimo. E humildade. Duro com duro não faz bom muro. Tem que ter aí um joguinho, né? Tem que ter alguma coisa que amacia. A humildade é isso, né? A fim de aprender a vencer na luta doméstica, diz Emmanuel. Pode deixar comigo, o Senhor talvez nos diga: não se preocupe, eu já venci na minha família. Na minha família é assim, quando eu falo, todo mundo obedece. Que tirano, hein? Não estamos pensando nisso. Não é vencer os outros, é vencer-se e as dificuldades na convivência. É triunfar sobre as nossas imperfeições, controlar a agressividade, superar egoísmo, a tendência à inércia. Tudo isso, vocês veem como, se nós vivermos bem em família, nós nos desenvolvemos espiritualmente? São exercícios admiráveis que a família nos exige, não é? E se nós pensamos que a família é estorvo, é problema, é karma, é castigo, se nós pensarmos como o apóstolo Paulo, nós vamos entender o valor da família. Diz ele: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Olha, negou a fé por quê? Bom, porque a nossa convicção é amar a Deus e ao próximo. Mas se nós não temos cuidado nem daqueles que estão perto de nós, os nossos familiares, nós não estamos cumprindo a lei, nós estamos negando a nossa fé. Não, eu sei que Deus quer que a gente ame, essa é a lei que deve ser cumprida, mas eu não cuido da família. Eu não cuido dos meus familiares, eu estou negando o meu entendimento espiritual, porque fé é isso, não é? É um conhecimento espiritual. Eu digo que penso de um jeito e faço de outro, estou negando a fé.
Emmanuel, no livro No Portal da Luz, conclui para nós: teu lar é um ponto bendito do universo, em que te é possível exercer todas as formas de abnegação. Olha aqui, que laboratório admirável, não é? Para o crescimento espiritual. Nós somos solicitados de toda forma para a abnegação, para negarmos a nós mesmos e colaborarmos em relação aos outros. Todas as formas de abnegação a benefício dos outros e de ti mesmo perante Deus. Olha que função admirável nós temos espiritualmente na nossa família, que até agora a gente não tinha descoberto. Até agora a gente pensava assim, não, é coisa de sangue, né? A gente precisa, imagine, é laço de sangue. Se não cuida da família, precisamos cuidar, é sangue do meu sangue. Nós pensávamos assim. Agora nós estamos sabendo que não é só problema de sangue, é uma ligação espiritual, é um projeto espiritual de progresso, é um trabalho de reajuste em conjunto. E nessa família, que é um ponto bendito para nós no universo, nele nós podemos exercer todas as formas de abnegação que vão fazer a gente esquecer um pouco de si e abrir-se mais para o semelhante. E finalmente conclui Emmanuel, e fica esse pensamento conosco, deve ficar em nossa mente vibrando e acompanhar-nos. Pensa nisso e o amor te iluminará. Que o amor nos ilumine para que nós consigamos triunfar, vencer a nós mesmos na vida familiar, para nosso progresso e progresso dos nossos familiares, que Deus colocou junto a nós, porque Ele, que é todo sabedoria, sabe o que é melhor e mais necessário no momento para nós. Então, que Deus nos abençoe e que nós sejamos aquela pessoa familiar que consegue fazer da vida em família um aprendizado, um serviço e, por que não, uma alegria espiritual constante. Obrigada.